Boa noite. Se você tem uma Bíblia com você, leve ela comigo para o livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Colossenses. E eu quero ler com você o canto da supremacia, que está em Colossenses, capítulo 1. O livro de Colossenses é um livro que fala da supremacia de Cristo, do Cristo que é tudo em todos nós, Cristo que é toda a realidade da existência, que nele tudo subsiste e por meio dele todas as coisas foram reconciliadas. Ele é a convergência de toda a realidade primeira e última. Eu quero ler esse canto, esse belo canto da supremacia, esse canto da realidade cristocêntrica da existência, que é Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o final do parágrafo, verso de número 23. Quero, a partir dessa porção das Escrituras, considerar com você a temática do tempo de vocês aqui, Corandeu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, o primogênito, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz, as visíveis e as invisíveis, e tudo isso pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele, Jesus Cristo, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança que é o Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A ideia que vocês estão trabalhando, nós já vamos voltar já para essa porção do livro de Colossenses. A ideia que vocês estão trabalhando, essa expressão em latim, corandeu, a ideia de uma vida na presença total da face de Deus, da consciência de que a face de Deus está o tempo todo nos observando e que nós estamos totalmente reféns, que nós estamos totalmente tomados pela presença eterna do Deus eterno. O Sproul dizia que a grande ideia da vida cristã é corandeu. Corandeu pode resumir tudo o que é a vida cristã. Ele diz que a vida cristã, corandeu, capta a essência de tudo. Essa frase, corandeu, é literalmente a presença de Deus, ou perante a face de Deus. E Sproul diz que para você viver, corandeu, uma vida inteira na presença de Deus, você se torna refém da autoridade de Deus para a glória desse mesmo Deus. Eu quero falar essa noite com você que essa ideia de viver uma vida na presença de Deus não é uma ideia que nasceu na Reforma com a expressão latina corandeu, com a expressão no latim corandeu.
Essa expressão foi forjada, cunhada no século XVI, na Reforma Protestante, para exatamente fazer um contraponto, para exatamente atacar a ideia medieval da Igreja Católica de que existiam dois espaços de existência, um espaço sagrado e um espaço profano, um espaço que era a igreja, um espaço que era o mundo. E obviamente, essa mente católica medieval, ela era assim para sustentar uma ideia de poder. Uma ideia de que um clero tinha um poder sobre o restante da humanidade, o restante que era a plebe. Então essa ideia não nasce aqui no mundo reformado como uma resposta ao mundo medieval. Essa é uma ideia que é do Gênesis. A ideia de viver uma vida totalmente na presença do Senhor, entregue à realidade de que Deus está em tudo o tempo todo, que Ele é tudo em todos nós, que Ele é a realidade primeira, isso nasce no jardim, no Éden. Porque Adão e Eva foram criados por Deus naquele jardim, experimentando da percepção clara e absoluta de que era impossível escapar da presença do Deus soberano, do Deus criador do jardim. Mas corandeu, ou a vida, a consciência na presença de Deus, ela é colocada em xeque no diálogo que acontece embaixo da árvore entre Satanás e Eva, no início do capítulo 3 de Gênesis. Porque Eva se depara com um desejo que ofende a ideia da presença perfeita de Deus constantemente. Há uma outra expressão no latim que foi forjada por um grande poeta da Roma Antiga, chamado Horácio, que escreveu a Ode, e em conselhos a uma amiga dele, Horácio, ele cunha a expressão famosa que na pós-modernidade pessoas tatuam em braços, colocam no Facebook, que é o famoso Carpe Diem. Que significa o conselho que Horácio dá à sua amiga, literalmente, colha o seu dia, viva o seu momento, sem se preocupar com o que vem amanhã. É exatamente esse diálogo que Eva trava com Adão embaixo da árvore. Se a vida, ou a boa vida para ser vivida, como o Walter falou aqui, é uma vida que deve ser vivida sobre a perspectiva de um corandeu, de uma consciência profunda de que Deus é e está presente o tempo todo e é impossível escapar da presença de Deus, por isso toda a realidade é lida pela presença de Deus. Ou se a vida deveria ser um carpe diem, se a vida deveria ser uma colheita diária, momento a momento, diariamente, sem se preocupar com o que vem depois. Essa é a discussão que Eva trava com Adão, e essas são as propostas distintas que Deus havia dado para aquele primeiro casal e que Satanás agora está dando a Eva como uma possibilidade de vida. Se a vida deveria ser totalmente satisfeita na presença do dono do jardim, do Deus do jardim, do Criador de todas as coisas, se Deus e a sua presença bastariam para satisfazer o primeiro casal da humanidade, como consequência a nós totalmente, ou se aquele casal, Eva, ali na árvore, precisaria colher com suas próprias mãos o fruto do dia, buscar o que ela desejava, o que ela tinha intencionalidade, o que ela queria. Eva decidiu viver aquele dia sobre uma gerência própria. E todas as vezes que nós vivemos a vida sobre a perspectiva de colher o dia, vivemos sobre a perspectiva do carpe diem, e não sobre a perspectiva de um corandeu, da consciência da presença total e perfeita de Deus. Nós perdemos essa percepção sagrada de que Deus está o tempo todo. Foi isso que aconteceu com Adão no jardim. Quando Eva decidiu colher do fruto, quando Eva decidiu gerenciar as suas próprias escolhas, quando Adão decidiu gerenciar as suas próprias escolhas no jardim, quando eles decidiram viver aquele momento embaixo da árvore, no diálogo com Satanás, sem se preocupar com o que viria depois,
o pecado entrou na humanidade. E o pecado trouxe uma percepção que só o pecado tem, só o pecado traz, de que Deus não era mais aquele Deus imparável, incontido, que estava o tempo todo em todas as coisas e em todos os lugares. Quando Deus vem ao jardim, pós-queda, falar com Adão, como ele sempre veio, porque Deus não estava em uma crise, Deus não tinha um problema. Quem tinha um problema era Adão, quem tinha um problema era Eva. Quando ele vem falar com Adão, quando ele vem falar com Eva, o texto bíblico diz que Adão está onde? Atrás de uma árvore. Diz que ele tem um sentimento, inaugura um sentimento no jardim que até então não existia. Adão teve medo e se escondeu atrás de uma árvore. Aqui está a grande questão. O pecado inaugura uma percepção na vida do homem, de que existe um lugar na existência aonde ele possa estar, aonde ele possa se esconder, aonde ele possa ficar, que Deus está contido do lado de lá. Nasce uma percepção na mente de Adão, que há possibilidade no jardim de existir um mundo que é dele e fica atrás de uma árvore aonde Deus não acessa. O pecado traz uma ideia mortal à percepção do corondel, de que o Deus que é incontido e a tudo contém, pode ser contido em espaços compartimentalizados da nossa vida, das nossas atividades, do que somos e fazemos. O que Adão não havia entendido, e alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, o que Adão não havia entendido naquele jardim, é que atrás da árvore onde ele havia se escondido, para Deus era frente, porque Deus olha do alto. Porque a face de Deus cobre todas as coisas. Porque a face de Deus está em todas as coisas. Ele olha para tudo e tudo está sob o olhar dele, sobre a perspectiva do olhar dele. Como dizia o neocalvinista Abraham Kuyper, não há um palmo de terra na existência que Deus não chame de seu e não requeira para si o direito de tomar conta. Toda a existência só é porque Deus é, e Deus toma conta de toda a realidade. Não há mundos atrás da árvore. O jardim ainda é o jardim, aonde Deus olha para tudo, para todos, e não há como se esconder da presença de Deus. Mas todas as vezes que você decide, embaixo de uma árvore como Eva fez, viver o seu dia, colher o seu dia, comer o fruto, se servir da criação, em vez de ser servido por Deus e pela sua criação. Todas as vezes que você toma essa decisão, você é refém de uma percepção que o pecado traz, de que há espaços na existência que você pode se esconder de Deus e aonde Deus não acessa. E isso é diabólico, isso é pecaminoso, isso não é verdade de Deus. Mas eu quero olhar para você, para Colossenses 1, pelo seguinte motivo. Porque todas as vezes que eu me deparo com essa expressão, corandeu, eu confesso que eu tenho muito medo de abordá-la. Porque nós podemos abordar essa expressão, esse conceito reformado, a partir de duas perspectivas. Uma vez que já entendemos que corandeu é estar diante da face de Deus, e que o pecado trouxe para nós uma percepção de que nós podemos estar em lugares da existência que Deus não acessa. Isso é mentira, isso é o pecado que diz, é o inimigo das nossas almas que está falando. Isso não é verdade, porque Deus olha para todas as coisas, Deus está em todos os lugares e Ele domina sobre todas as coisas. Mas quando nós lidamos com essa ideia, que então já está clara para nós, de que Deus, a presença dEle, é uma presença que nós não conseguimos escapar dela. Quando nós lidamos com essa ideia, nós podemos trilhar o caminho por duas perspectivas. Ou de maneira piedosa, e entender de maneira piedosa que a presença de Deus
É o lugar constante do prazer, que é o lugar constante de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida que vale a pena fazer escolhas momento a momento, que agradam a Deus. Ou nós podemos trilhar um caminho pela perspectiva do legalismo, e imaginar que uma vez que entendemos que estamos sob a face de Deus, sob os olhos de Deus, e não podemos escapar dela, então devemos nos comportar bem, ter uma visão comportamentalista da vida, porque Deus está olhando. E não é assim que deveríamos olhar para a consciência de que Deus, os olhos dele, estão sobre todos nós. Não deveria ser numa perspectiva comportamentalista. Você não deveria fazer ou deixar de fazer porque você ganhou a consciência de que Deus está olhando. Porque quando você era criança e fazia coisas erradas e o seu pai descobria, você parava de fazer? Nem sempre. Mas você dava um jeito de achar um mundo atrás de uma árvore. Um lugar onde a sua natureza pecaminosa fazia você acreditar que os seus pais estão contidos do lado de lá. E de que ninguém está vendo. Porque se a simples consciência de que Deus está olhando tudo, e nós sempre estamos sob os olhares dele, resolvesse a vida, nós não teríamos problemas hoje aqui. Mas você continua a ter comportamentos ruins. Nós continuamos a acreditar nos nossos castelos escondidos, nos nossos quartos trancados, nos nossos aparelhos eletrônicos que só nós acessamos com as nossas senhas. Nós continuamos com a habilidade e a capacidade de fazer coisas horrendas, mesmo tendo o conceito elaborado, reformado na nossa cabeça, de que Deus está sobre todas as coisas, e não há como se esconder atrás de uma árvore da presença do Deus do jardim. Se o simples conceito, de forma legalizada, que gera comportamentos, resolvesse, hoje nós não teríamos do que tratar aqui. Porque nós não teríamos jovens com problemas na área da pornografia. Nós não teríamos casais de namorados cristãos com problemas de ordem física no seu namoro. Nós não teríamos jovens cristãos que estão escolhendo carreiras, cursos universitários, que visam carreiras que glorificam a si mesmo, que têm como alvo o status, o ganho financeiro. Nós não teríamos problemas com jovens cristãos que levam a igreja e a vida cristã nada a sério. Porque este conceito de que Deus olha sobre a sua vida e que é impossível escapar da presença dele, esse conceito é um conceito que, enquanto conceito, é tranquilo para você. Você não discorda, você o conhece, você entende. Porque isso está no imaginário da religiosidade. Isso nos remonta aos panteões mitológicos, os deuses acima de tudo e todos, que todos veem e tudo domina. Isso faz parte do imaginário mítico-religioso da humanidade. Se a questão fosse ganhar a consciência do conceito reformado e transformar, por meio desta consciência, as nossas vidas em vidas que estão comportamentalmente organizadas, então nós não teríamos mais problemas. Mas não é assim que funciona. Você ainda tem uma árvore. Você ainda acredita que Deus pode ser contido do lado de lá. Eu não sei onde é essa sua árvore, eu não sei onde fica o seu quarto, o seu tablet,
Eu não sei aonde você para o carro de noite. Eu não sei como é o seu namoro, eu não sei. Mas eu sei que ainda nós somos eficazes em construir mundos atrás da árvore. Porque o simples ou a simples consciência de que Deus olha e é impossível escapar dos olhares dele não basta para que nós sejamos cristãos autênticos. Sabe por quê? Porque corandeu não é um conceito da reforma. Corandeu é um conceito evangélico, que vai encontrar eco, obviamente, enquanto conceito evangélico, em várias vertentes da história da teologia, inclusive na reforma protestante. Mas corandeu, a ideia de que os olhos de Deus estão sobre nós e é impossível escapar deles, é um conceito que está basilado nos fundamentos do Evangelho, em criação, queda, redenção e consumação. A visão corandeu precisa ser lida por uma metanarrativa da história. Precisa ser percebida pela consciência de que não só a reforma cunhou uma expressão que nós temos como um senso religioso de forma tranquila, que não só isso gera em nós muitas vezes o famoso temor, não de provérbios, mas o temor, medo realmente de Deus. Então vamos e comportamos de maneira que agrada os contextos religiosos, a igreja, os contextos denominacionais, familiares. Mas a ideia da presença de Deus deve ser lida como uma ideia evangélica, de uma metanarrativa da história, que não só define o meu comportamento, uma vez que entendo que Deus olha para mim e é impossível escapar do olhar dele, mas define a minha maneira de olhar para a realidade. Quando você volta para Colossenses, eu quero mostrar ou entregar a você 3 palavras que eu acredito resumir a minha maneira, esse canto de supremacia. E a primeira palavra, que vai nos ajudar a contornar o conceito corandel como um conceito não apenas de teologia reformada, mas um conceito evangélico, uma metanarrativa do próprio evangelho na história, é a palavra medida. Deus, em Cristo Jesus, é a medida da história. Olha o que diz o texto novamente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se você pega as confissões de Santo Agostinho no livro 11 traz um conceito lindo na teologia que é o chamado conceito do ex nihilo. A criação a partir do nada. Antes de tudo existir, antes de tempo ser tempo contado como cronologia, Deus era tempo em si mesmo. Deus era a causa de toda a existência e é a causa de toda a existência. Com a sua ordem, no relato do Gênesis, as Escrituras nos dão conta que Deus chamou tudo que não existia à existência por meio da palavra dele. A realidade só é real. A realidade só é percebida porque Deus é antes dela e entra contando tempo na história e medindo toda a realidade como ela é. Você não tem que ir para a universidade discutir ideologia de gênero com o seu professor, porque isso é um bom comportamento cristão, em detrimento a outros comportamentos pagãos.
Você precisa falar sobre ideologia de gênero. Porque gênero, como entendemos, é o único jeito de entender. Porque Deus é a medida de toda a existência. A perspectiva de estar diante da face de Deus e a percepção da incapacidade de escapar da face de Deus é porque Deus é toda a medida de toda a existência que você observa e você acessa. A questão não é comportamental. A questão é fonte. A questão não é o que você faz como crente ou deixa de fazer, mas a questão é da onde, como cristão, você parte olhando a realidade. Deus é a definição exata de tudo. A semana passada eu estava em Belo Horizonte pregando em um congresso e cantaram uma canção no momento do louvorzão gospel. E a canção dizia, eu não conheço, mas dizia mais ou menos assim: que Deus é mais real que o ar dos meus pulmões, que Deus é mais real do que as montanhas que vejo. E aí eu, falando com o menino que ministrou o louvor, eu disse, olha, eu discordo desta letra, porque você não pode medir realidade a partir do ato de quantificar e qualificar Deus e depois compará-lo com outra coisa que seja real. Porque tudo que é realidade só é realidade porque Deus, antes de tudo, é. Amém? Ele é medida. A percepção de estar diante da face de Deus precisa ser resultado da sua concepção, da sua cosmovisão, de que tudo que é real só é real porque Deus é, e tudo que está fora de Deus simplesmente não é. Como diz Paulo, a igreja de Éfeso, é morte. É morte. Na história, tudo que está fora de Deus simplesmente não é. Na epistemologia, tudo que é verdade de Deus. Sabe quando você vai para o ambiente universitário e você descobre grandes verdades das teorias de conhecimento específicas que você decidiu estudar? E você volta para casa encantado com todas aquelas boas verdades que para alguns vão ajudar a salvar vidas como médicos, que para outros vão ajudar a construir drogas que salvam vidas como farmacêuticos, que para outros vão ajudar a fazer justiça como advogados. E você volta para casa e você se forma dono, se apropriando daquelas teorias de conhecimento boas, verdadeiras, e você fala, que coisas maravilhosas, e você vive a vida baseado naquelas coisas. Mas você não para em um momento para observar que se aquelas verdades que você se apropriou para ser um médico, para ser um dentista, um farmacêutico, um juiz, um advogado, se aquelas verdades de fato são verdades, elas são verdades de Deus. Elas podem não ter sido faladas no púlpito de uma igreja, elas podem não ter sido lidas das páginas da sua Bíblia, elas podem não ter sido ouvidas dos vídeos no YouTube dos grandes pregadores, elas podem ter saído da boca de homens pagãos, professores da sua universidade, mas se elas são verdades porque são verdades de Deus na história. Porque tudo que não é verdade de Deus simplesmente não é. Sabe quando você diz, e é muito comum na dinâmica da vida, isso daqui não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com a minha profissão. Eu faço porque eu tenho que fazer, mas não tem a ver com Deus. Então não faça.
Mas talvez o erro não esteja, talvez o erro esteja em você ler a realidade, porque a sua percepção de uma metanarrativa da realidade é que está errada. Talvez você olhe para a sua profissão e fale, isso não é verdade de Deus, porque não ouvi na igreja, não li na Bíblia, não ouvi nenhuma mensagem na internet. Mas é verdade. Por exemplo, o meu nome é Joel, sabia? E eu posso garantir para você, isso é verdade. Se você quiser, depois eu te mostro o meu RG. Eu tinha até cabelo. Isso é verdade. E toda a verdade da existência é verdade de Deus. Tudo na história que em Deus não está, simplesmente não é, porque Deus é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a medida exata da criação, Ele é o primogênito dentre os mortos, antes dele chamar a existência a existir, nada estava, exceto Ele. Ele é tudo. Então estar diante da face de Deus não deve ser uma percepção religiosa, reformada, que te leva a bons comportamentos, mas estar diante da face de Deus deve ser uma percepção de uma cosmovisão evangélica, de que não há outra maneira de estar na realidade que não seja estando em Deus. Porque tudo que não está em Deus simplesmente não é morte. Isso é a visão de Walking Dead. Há seres humanos no mundo que andam, falam, respiram, comem, dormem, acordam, mas estão mortos, porque quem não está em Cristo simplesmente não está. Corandeu precisa começar a ser contornado enquanto conceito evangélico, pela perspectiva de que todas as coisas que você vê, todas as verdades que você acessa, toda a história que você percebe e se apropria, só é porque Deus, antes de tudo, mediu todas essas coisas. Você me entende? O problema nesta metanarrativa evangélica é que aquele texto de Gênesis 3 está na história. Entre a consciência de estar na presença de Deus e o carpe diem, a ideia de aproveitar ao máximo o fruto da árvore, aquele diálogo está na história. E Eva sucumbiu ao diálogo, Eva caiu, Eva desistiu de ver a vida pela medida de Deus, Adão consequentemente desistiu de ler a realidade pela medida de Deus. Essa desistência trouxe a Adão a percepção de que esse Deus não media mais tudo, logo ele podia estar atrás de uma árvore, que Deus não chegaria lá. Mas Deus ama tanto a história, Deus ama tanto a mim e a você, e Deus leva tão a sério a maneira como Ele mediu a existência e nos colocou nela, que sabe o que Ele fez? Ele contornou, corandeu, com uma segunda palavra. Ele contornou, corandeu com mediação. Ele não só deu a medida para a existência, como quando a existência representada nos seres humanos, eu e você, decidiram autogerenciar a própria vida e desistiram de crer que Deus era a medida exata de todas as coisas. Deus entrou na história numa saga de amor por meio do seu Filho Jesus Cristo para mediar a história, trazendo de volta à existência o único metro divino que pode medir a existência. Olha o que diz o texto. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos.
para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse, mediasse a medida de Deus novamente na história, tanto as visíveis como as invisíveis, as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus não é somente aquele que mede a história. Deus é aquele que, quando eu e você decidimos não olhar mais para a história, pela medida de Deus, saímos do mundo ideal, porque isso é queda, é estar abaixo do que é ideal. Deus então entra na história, devolvendo a história por meio do seu Filho Jesus. Por isso que Hebreus diz que Jesus é a medida exata do próprio Deus. Ele entra na história por meio de Jesus, trazendo de volta por meio da mediação da cruz, da reconciliação com o sangue, a medida exata de Deus para a sua vida. Uma coisa que você precisa entender, se você quiser entender a face e a presença de Deus, você precisa entender que mediação, que a primogenitura dentre os mortos, que esse protótipo que é Jesus, a palavra grega para primogenitura é a palavra protótipos, a ideia de um protótipo. Jesus é o protótipo da criação primeira do jardim. E ele é o protótipo, de novo, da criação dentre os mortos, daqueles que em Cristo com ele foram ressuscitados e fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você tem que entender que essa mediação, essa retomada da medida de Deus na história, não é uma ação que Deus em Jesus startou, porque as coisas deram errado. Porque a medida de Deus não apenas mede a história, mas a mediação de Deus também sustenta a medida da história. Sabe o que isso significa? Que antes de Deus dizer, naquele jardim, haja luz, Deus disse, haja cruz. Por isso que Pedro diz que na eternidade passada o Cordeiro de Deus foi imolado em favor de nós. Deus não apenas mede a história para a qual você está olhando hoje, como Ele sustenta essa história. Porque você acha que Deus confia em você? Não, não confia. Você acha que Deus confia em mim? Confiou em Adão e Eva? Só um Deus soberano que vê a eternidade, ou o tempo de eternidade a eternidade, é capaz de dar ao homem e à mulher no jardim um livre-arbítrio sem nunca perder o controle. Porque quando a medida de Deus é perdida, a mediação já está estartada na história, porque Deus sustenta a história que Ele mediu com o Filho dele, que Ele cravou na cruz antes da fundação do mundo. Uma vez estava tomando café em casa, e a mulher que trabalhava em casa disse assim para mim: pastor, viu aqueles jovens que morreram na boate a noite passada? Havia sido um final de semana triste. E eu disse para ela: sim, vi sim, querida. E ela veio com uma daquelas frases geniais do evangelicalismo brasileiro. Eu também, se tivesse na igreja no culto de jovens, não tinha morrido, né? E eu falei: acho que não, querida. Porque há um tempo atrás haviam jovens num culto de jovens naquela igreja da Renascer, na Lins de Vasconcelos, e o telhado caiu, tá lembrada? Eu já estava com raiva, guardei a faca. Ela ficou meio sem palavras. E ela falou assim: pastor, você que é de Deus aí, fala um negócio para mim. Então como que Deus permite uma coisa dessa? Jovens naquela idade morrerem daquele jeito brutal.
Onde está Deus numa hora dessa? Ela me perguntou. Eu descansei a faca na mesa. Disse, sabe onde Deus está, irmã? Ela era uma mulher de Deus. Frequentava uma igreja com pouca metanarrativa evangélica. Esse era o problema dela. Disse, sabe onde estava Deus? Deus estava de braços estendidos em uma cruz, sustentando uma história que só encontra paz e reconciliação na convergência da mediação de Cristo, que devolve à existência toda a medida perfeita. Isso é estar diante da face de Deus. É ir para a universidade e não se preocupar com os diálogos. Porque se são verdades, foram medidos em Deus. Se são verdades maltratadas, calme, Deus te colocou lá em um processo mediatório para dar de novo a esse diálogo uma boa, santa, sagrada e divina medida. Dialogue no poder da reconciliação, as medidas de Deus na história. E você nunca mais vai sentar em um grupo de trabalho e dizer para alguém, mas eu acho. Porque você está diante da face de Deus. E homens e mulheres diante da face de Deus não acham, observam medidas. Homens e mulheres reconciliados no sangue da cruz, eles não imaginam a realidade como deveria ser, eles olham para as medidas de Deus, mediadas em você por Cristo. Estar diante da face de Deus não é ir para a faculdade e orar antes do trabalho começar com o seu grupo. Estar diante da face de Deus não é ter um comércio e colocar folheto evangelístico no balcão. Estar diante da face de Deus não é orar antes de comer com medo de que um raio caia. Estar diante da face de Deus, meu amigo, nem é namorar com menina crente ou menino crente. Estar diante da face de Deus não deve ser algo que te mobiliza a um mero comportamento. Estar diante da face de Deus é se adquirir, se apropriar de uma profunda consciência de que não há realidade que Deus não mediu e não há realidade que não tenha sido de novo em Cristo dada a você para acessar em toda a plenitude que é Jesus Cristo. Pare de dicotomias idiotas na sua vida. Disse esses dias para um amigo meu, sabe que aquele conselho que a gente ouve no culto de adolescentes, o conselho, o fator José, que é deixar a mulher com a roupa na mão e sair correndo? O fator José é legal, mas por uns 6 meses só na igreja. Porque se o fator José for a sua existência, você vai estar com 40 anos casado e com 3 filhos, precisando se valer do fator José. Você precisa não querer a mulher de Potifar. Porque você andou com Deus milhas o suficiente. Sabe para quê? Para acreditar que a mulher de Potifar não é verdade de Deus. Não é medida de Deus. Porque você pode acessar a medida, porque você foi mediado por Cristo Jesus. Por isso, tirando os de Bragança que são geniais, mas culto de jovens e acampamento de carnaval não é, mas pode ser, a coisa mais alienante da existência.
Porque se você faz um programa, se você fecha um salão com pessoas dentro, porque lá fora as coisas estão ruins, você vai ter que fazer isso para o resto da vida. Para de chegar para aquele seu amigo depois do culto, a partir de novembro, e ficar insistindo com ele para ele no acabamento de carnaval para lotar o sítio. Porque ele não quer. E não é porque ele é novo convertido, não, ele está na igreja há 200 anos. Ele já até reprovou na classe de batismo. Já passou 5 vezes no discipulado. Ele não quer. Porque senão você vai dar a ele a consciência de que Corandel é meramente comportamentalista. Que 4 dias de carnaval salvarão a vida dele. Discipulado é dar às pessoas medida de Deus, mediada em Jesus, que coloca você na terceira e última palavra, que contorna Corandel, em movimento. Porque no jardim, Deus pegou Adão e Eva e disse: andem na minha presença, na medida que eu dei ao mundo. Eles perderam isso. Nós perdemos, representado no primeiro casal da humanidade. Jesus entrou na história como protótipo dentre os mortos também agora. Devolveu pela mediação do sangue da cruz a medida exata da existência. E sabe o que ele disse a nós? Tal qual Deus disse a Adão e Eva no jardim: movimente-se na minha medida, que eu mediei a vocês por meio de Cristo Jesus. Ele diz: vocês estavam separados de Deus. Na mente, vocês eram inimigos dele. Vocês se comportavam mal, tinham um procedimento horroroso. Mas Jesus reconciliou vocês, sabe aonde? Em um corpo físico. A saber, a igreja de Jesus Cristo, que marcha na história. Sabe por que o Valtinho reuniu vocês hoje aqui? Não foi para ter mais um sábado na Igreja Batista de Bragança. Sabe por que o pessoal da Ponta da Praia veio aqui? Veio porque são meus amigos. Não. Deus está reunindo vocês hoje aqui, para que Bragança, Santos e outras cidades representadas aqui vejam nas universidades, nos condomínios onde vocês moram, a medida de Deus mediada em Cristo, movimentada na sua vida, no seu comportamento, nos seus relacionamentos. Você não tem mais opiniões. Você não pensa mais sobre a vida. Mas você olha a presença de Deus como um conceito evangélico, metanarrado pelos pilares do Evangelho. E quando você olha para eles, toda a realidade se apresenta para você. Eu gosto de dizer que ver a vida desse jeito, diante da face da presença de Deus, ter essa consciência que está diante da presença de Deus, é saber que você está diante da única realidade possível e medida na história, mediada em Jesus e que coloca você em movimento. E a experiência de viver isso na mediação de Cristo é como se fosse uma experiência de reminiscências, de memórias. Nos anos que eu pastoreei, Deus me deu uma intencionalidade, uma área mais forte para mim. Eu era muito bom com descrente. Crente eu não gostava muito, mas descrente eu gostava bastante. Eu adorava gente descrente que estava na minha igreja.
E não poucas vezes chegava casais, a mulher muito sedenta, buscando Deus, então ela se convertia na igreja e o marido não se convertia. Mas a nossa igreja era tranquila, leve, não tinha muito traquejo religioso, então não muito difícil, não demorava muito. Em algum momento esse marido ia lá em algum evento e visitava a igreja, e depois aí ele gostava e ficava e tal, ia frequentando. Em algum momento essas mulheres chegavam para mim e falavam: pastor, sabe que meu marido ia gostar de ser seu amigo? E eu dizia: eu também ia gostar de ser amigo dele, vamos marcar essa amizade, vamos combinar. Então a gente dava um jeito, combinava, eu conhecia o fulano. E dali então a gente começava a combinar, sabe? Vamos nos encontrar num café, vamos almoçar junto um dia, vamos conversar, vamos ser amigos. E eu começava a fazer isso. Durante aquelas conversas a mulher chegava para mim sempre e falava: pastor, fala para meu marido parar de beber cerveja. Fala para ele parar de chegar tarde em casa. E eu dizia: claro que não tem nada a ver com a vida dele é dele, ele faz o que ele quiser. Eu estou só sendo amigo dele, lembra? Nosso combinado foi que eu ia ser amigo. Não sou pastor dele, não sou conselheiro, não sou nada, sou amigo. E aí a gente sentava, mas como eu só vejo a vida a partir de uma medida, porque eu fui mediado em Cristo e me movimento nela, eu não tenho outro assunto para conversar com esse homem que não o assunto que está dentro das medidas do Criador. Então esses eram os meus assuntos naquele café, naquela mesa de restaurante. E eu adorava pegar sempre um guardanapo e ficar desenhando o que eu chamava de desenhos libertadores. E a gente se encontrava 1, 2, 3, 4 vezes. Em algum momento, esse homem, porque Deus nunca disse que nós seríamos coisas novas, Ele iria nos levar de volta à medida que um dia Ele nos fez para sermos. Por isso que Salomão diz que a eternidade está cravada em nós. Por isso que o salmista diz que a nossa alma anseia por Deus, porque são digitais do divino nas nossas almas. Em algum momento daquela trajetória de diálogo das medidas de Deus, mediadas em Cristo, que eu me movimentava nelas, aquele homem virava para mim e dizia, ou aqueles homens: pastor, não é que isso aí faz sentido? E eu dizia: faz todo. Aliás, tudo que está fora disso não faz sentido. Só isso faz sentido. Porque essa é a presença de Deus. Passava um tempo e ele: pastor, não é que isso faz sentido também? Eu dizia: todo, é o único sentido. Em algum momento uma lágrima corria. Aquela lágrima mais tarde viraria choro. Aquele choro viraria angústia. Eu costumava dizer: eu não tinha feito nada, eu não tinha pregado o evangelho com as 4 leis espirituais, não tinha levado minha Bíblia para o almoço, não tinha feito nada disso, pregado, feito um apelo, nunca. Fui amigo dele, não mandei ele para beber cerveja, amigo. Só que eu só sei conversar sobre medidas de Deus. Em algum momento, aquele homem estava entregue. Eu gostava de pensar que aquilo eram memórias de uma vida que foi dele e que ele havia se esquecido. Sabe quando você vai para a casa da avó? Vocês jovens não têm muito essa visão. Nós passamos já de uma idade, temos. Você vai para a casa da avó, depois de muito tempo já, de criança, e você entra e tudo te lembra os seus 7, 8 anos. O cheiro, o movimento, o ar. Você vai na porta da cozinha e vê o terreno no fundo, ele parece bem menor do que um dia foi. Você corre para a calçada, olha para aquela árvore que você subia com tanta dificuldade, agora você estica a mão e chega no topo dela. Você corre para a calçada e ainda tem uma marquinha de sangue ali do seu supercílio, de quando você desceu a rua no carrinho de rolimã e tombou. Tudo aquilo começa a trazer para você de volta reminiscências de uma vida que já foi sua, mas a faculdade, o trabalho, as tarefas, a esposa, os filhos, os clientes, as demandas financeiras fizeram parecer que ela não existia mais. Sabe o que é isso? Sabe o que é você na casa da tua avó? Aquele meu amigo no café comigo? É um filho dizendo: pai,
pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E o pai diz: não, filho, ainda há mediação para você reencontrar a medida. Eu vou matar o novilho, eu vou pegar capa para te honrar, eu vou pegar anel para te honrar, nós vamos celebrar. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos recolocá-lo no movimento da medida por uma mediação que só eu posso colocar na sua vida. Vá lá fora, invada a sua faculdade, seus amigos, sua família, dono desta vida que parecia não ser sua, mas é. E dialogue a existência na mediação de Cristo que te deu as medidas de Deus e te colocou em movimento. Os comportamentos serão apenas pequenos detalhes recorrentes da profunda consciência de que Deus está. E se Deus está, toda a realidade e toda a verdade só pode ser se estiver nele. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, perdoa-nos quando olhamos para a nossa relação contigo por um mero comportamentalismo. Se sacrifícios te satisfizessem, Deus, nós mataríamos animais. Mas ao Senhor o que importa é um coração quebrantado que reconhece com profundidade que não há realidade que não seja a sua. Nos ensina, Deus, que estar diante da tua face não é uma realidade que está em detrimento a qualquer outra realidade, mas que estar diante da tua face é a convicção que estamos pertencendo à única realidade que é. Que tudo que está fora dessa medida simplesmente não é. Tudo que não é verdade desta medida simplesmente não é verdade. E é por isso que é impossível escapar. Se subirmos ao mais alto, se descermos ao mais profundo, o Senhor estará ali, porque o Senhor é toda a realidade, seja nesta igreja, seja na universidade, seja no trabalho, em nossas casas, aonde for. Perdoa-nos quando trocamos esta profunda consciência da metanarrativa evangélica por meros e simples comportamentos de um compêndio de regras religiosas. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá essa consciência hoje à noite, mediados no teu Filho, a nos movimentarmos na sua medida. É em teu nome que eu oro, agradecendo por esta igreja tão querida que aprendi a amar, pelo Valtinho, pelo Fábio, por todos, Gessé, por todos que aqui têm feito um lindo trabalho, obediente ao Senhor. Obrigado, Jesus. Continua usando esses jovens nesta noite. Pastor Silas, que o Senhor continue a falar profundamente e nos medir com o seu metro de mediação. Amém, Jesus.